Oi, gente. Brincadeira. Agora é outro momento, tá? Eu espero que vocês tenham, né? Oi? É que agora eu vou me apresentar, de verdade. Eu espero que vocês tenham se acalmado, né? Conseguido enxergar, né, o interior de vocês. E essa palestra veio bem a calhar, depois de tudo que a gente já ouviu hoje, desde todas as preleções, e inclusive essa meditação. E, ok, eu sou a Gabriela, e para quem não me conhece, eu curso psicologia, eu estou quase acabando o curso, estou no 8º período. E Deus tem me chamado, assim, no meu interior mesmo, para... Na verdade, eu não falo, né, do que eu tenho estudado nas redes sociais, não tenho essa questão assim mais profissional ainda. Tenho ainda me encontrado nesse sentido, mas na faculdade eu aprendi muito sobre emoções, né, sobre processos da mente e o quanto Deus me transformou nesse momento, não porque eu aprendi teorias sobre o ser humano, mas porque eu apliquei elas na minha vida, levando em consideração a palavra. E o mais interessante é que eu percebi que estava tudo na palavra já, só que de uma forma diferente, né? E a ciência hoje ela tem provado muitas coisas que já estão na palavra, por exemplo, a meditação. A meditação é algo que os primeiros cristãos, inclusive a Lectio Divina, ela é uma maneira de meditar na palavra de Deus. Isso tem entrado na ciência hoje como um método de inteligência emocional para você alcançar uma certa saúde mental, né? Isso auxilia na saúde mental, mas a gente sabe que na palavra de Deus a gente já sabe que ali tem versículos e passagens dizendo sobre medite na palavra, eu medito na tua palavra dia e noite, enfim. Então, tudo que eu vou trazer para vocês hoje é baseado em teoria, mas aplicado na palavra. Então, com a aplicação da palavra, tem o aspecto realmente espiritual, porque eu acredito que a psicologia... Porque eu sei que muita gente tem, talvez, uma certa resistência de falar sobre psicologia, né? Principalmente sendo cristão, mas eu acredito que, assim como um médico que analisa ali o teu joelho, que você lesionou, por exemplo, eu acho que a psicologia ela vem como uma ferramenta de auxílio, né? Porque a nossa mente ela não é só algo que não é palpável. A gente tem neurônios, a gente tem coisas acontecendo aqui dentro do nosso cérebro. Então, acho que é importante a gente aprender um pouco sobre isso. Então, o título é mais uma palestra, assim, barra palavra, porque vai existir palavra nesse momento. Mas hoje eu gostaria de falar sobre emoções e fazer uma pergunta. As suas emoções são reprimidas ou redimidas? Então, essa pergunta vai nortear a nosso papo hoje. Pode passar. O que são emoções e de onde elas vêm? Hoje aqui a gente sentiu várias emoções. A gente sentiu alegria, tristeza, frustração, muitas outras ali que eu vou mostrar. Mas a gente sentiu muito isso hoje e a gente sente todos os dias. E a gente não percebe. A gente, às vezes, inclusive, quando a gente está triste, emoções mais difíceis, negativas, a gente percebe mais. Mas a gente não percebe tanto quanto a gente está alegre, quanto a gente sente coisas assim, né, emoções boas. Então, a palavra emoção ela deriva do latim emovere, onde significa, então, mover de dentro para fora. Então, basicamente, as emoções elas são responsáveis por movimentar as nossas principais necessidades, estados de dentro de nós para fora. Então, elas representam aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está sentindo. Então, as emoções representam memórias, né? As emoções representam ideias, pensamentos. Então, elas dão ênfase às nossas vivências, elas nos auxiliam a dar significado para a vida. Porque, imagina só, você está numa festa de aniversário de alguém e você está muito triste nessa festa de aniversário. E aí você volta para casa e, depois de anos, você lembra que você estava muito triste naquela festa de aniversário. Aquilo deu ênfase
para a sua vivência. Ela deu ênfase para a experiência que você passou ali. Você não estava lá alegre e percebeu que você estava alegre. Você percebeu que você estava triste, então aquilo ficou pautado. Nossa, aquela festa estava muito triste. É isso que a gente vive. E elas se diferenciam dos sentimentos. Eu sei que pode parecer confuso, tá, mas emoção e sentimento não é a mesma coisa? Não muito. As emoções, elas são, por exemplo, alegria e tristeza. O que é sentir? É o quanto você sente essas emoções. Você sente muita alegria a todo momento, você sente muita tristeza. Os sentimentos, então, eles são a intensidade das emoções. Pode passar? Ok, e como elas se apresentam? Aqui a gente vai aprender coisas que a gente já vive, mas vocês vão entender que isso tem teoria para o que a gente sente. Tem gente lá estudando sobre isso, entende? Elas são, uma coisa que é importante falar, elas são automáticas. A gente não controla emoções. E eu sei que isso pode ser muito polêmico para algumas pessoas, porque a gente, no ambiente cristão, a gente fala muito, tá, mas agora tu tá com muita raiva, calma, né? Ou não pode sentir raiva, não pode sentir tristeza. Deus não gosta disso. A gente, talvez hoje, aqui na R3D, a gente está numa comunidade saudável, né? A gente não tem esse ambiente tão ruim nesse sentido. Mas a gente viveu, eu, por exemplo, vivi num tempo da minha vida onde tinha muito disso, assim, que era errado realmente falar o que estava sentindo. E eu sei que muitas pessoas já passaram por isso. Então, elas se apresentam como alegria, tristeza, medo, surpresa, nojo, desprezo, culpa, vergonha, raiva, são alguns exemplos. Muitas pessoas não conseguem nomear isso, né? Pensam que desprezo, o que é desprezo? É uma emoção. Desprezo é uma emoção, nojo é uma emoção. Então, geralmente, elas nascem... Quando a minha alegria, quando a minha tristeza nasce? De estímulos. E quais são esses estímulos? Externos, podem ser situações, vivências que a gente tem na vida, como internos, ideias, pensamentos, memória. Quando vem alguma memória na tua cabeça, logo tu sente ou um nojo, ou um desprezo, ou até uma alegria. Então, tudo isso desperta as nossas emoções. E como elas nos influenciam? As emoções nos influenciam muito e muitas pessoas não conseguem enxergar isso. E hoje a gente vai conseguir enxergar. Hoje vocês vão aprender a forma como vocês vão enxergar essas emoções e poder, através da palavra de Deus, através de práticas, a modificar isso no seu dia a dia, e vocês vão ver como vocês vão se beneficiar disso. Elas nos influenciam nas tomadas de decisões, nos comportamentos. Os nossos comportamentos não vêm antes do que pensamos e das nossas emoções. Eles vêm depois, eles são o último momento do que acontece internamente. Então, elas nos influenciam na maneira como a gente leva a vida. E a palavra de Deus, ela não é enfática no sentido de retirar as emoções da nossa vida e nem de superestimar as emoções. Ela pede um equilíbrio. Ela pede que nós sejamos equilibrados das emoções. Ok, eu vou explicar para vocês como que isso ocorre dentro do nosso cérebro. Tá? E vocês vão começar a lembrar de situações que vocês já passaram e que podem ser interessantes para você entender. Acontece uma situação, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Eu passo na rua por uma pessoa, e essa pessoa eu conheço e ela não olha para mim. Ela passa reto. Ela passa reto e eu, tipo assim, fiquei... Nossa, ela não me deu oi. Isso já aconteceu, acho que com diversas pessoas aqui, né? Inclusive comigo. Às vezes eu coloco um fone e não quero... Brincadeira. Verdade. Às vezes eu sou essa pessoa, desculpa. Então, acontece isso. E aí, logo, pode vir pensamentos. Por exemplo,
nossa, será que ela está com um problema comigo? Será que ela, tipo assim, o que eu fiz? Daí tu começa a pensar. Aquele dia lá que eu... Não, é isso, com certeza. Beleza. Aí, ou pode vir uma memória, por exemplo. As pessoas... Alguém já fez isso comigo mesmo, as pessoas não gostam de mim. Começa a dar certeza, sabe? Começa a afirmar coisas sobre si. E aí vem uma emoção. Tristeza, desprezo, abandono. Começa a vir emoções, entendeu? Eu sei que é engraçado falar sobre isso, mas isso realmente acontece todo dia com a gente, né? E essa emoção, ela se transforma no comportamento. Ele pode ser tanto uma ação quanto uma fisiologia. Por exemplo, eu sinto tristeza, sinto ansiedade, sinto desprezo e começa a me dar coisa na barriga, começa a me dar sudorese, vários sintomas físicos, mas também comportamento. O que eu começo a fazer? Eu começo a me afastar daquela pessoa, porque eu acho que simplesmente ela não me cumprimentou na rua, então ela merece ser ignorada também. Então a gente, né, se distancia dela, começa a ignorar, começa a fazer, sabe aquela coisa que quando tu vai conversar com a pessoa e tu dá tipo, nem dá bola, assim? Eu acho que, gente, todo mundo passou por isso. Eu já passei por isso, eu já vivi muito isso, por não conhecer esse sistema. Porque isso, vocês vão conseguir olhar para a vida de vocês e perceber várias vezes que isso aconteceu. Só que, ok, esse é um tipo de pessoa que fez isso, que aconteceu isso. Mas pode ter um outro tipo de pessoa. Por exemplo, a pessoa passa na rua, não dá oi, ignora. E a pessoa assim... ela devia estar apressada, né? Ela devia estar apressada, coitada. Tem que falar com ela, se ela precisa de ajuda, né? Vou ter que conversar com ela. E daí vem esse pensamento de eu preciso conversar com ela, ou ela devia estar apressada. E aí vem uma emoção de contentamento, né? Uma emoção de alegria, porque tu precisa lembrar dela, tu lembrou dessa pessoa. E aí um comportamento pode ser um comportamento de ir lá e conversar com ela. Guria, eu te vi esses dias na rua, tu não me deu oi, tá tudo bem? Eu imaginei que tu tivesse corrida, se precisar de ajuda. Um comportamento positivo, né? Então, foi uma forma, a gente enxerga a vida de uma forma. E isso acontece e a gente não percebe. Então, isso que eu estou passando para vocês até agora é teoria, é a ciência investigando a mente do ser humano e percebendo esses padrões de comportamento. E cada um, a Pri pregou hoje sobre cada uma é única, né? Então, na psicologia, por exemplo, a gente enxerga que cada um realmente é único. Uma pessoa vai enxergar uma situação totalmente diferente da outra. Não existe... Óbvio, tem uma parcela de pessoas que vão ser mais neutras nesse sentido, e tem pessoas que vão ser muito negativas, muito exageradas. Mas, mesmo assim, cada um enxerga, entende. Quando a gente tem um pensamento, a gente está transformando essa situação numa verdade. Quando a gente interpreta uma situação de maneira disfuncional, a gente está determinando uma verdade na nossa vida. Por exemplo, aquela pessoa não me cumprimentou porque eu sou chata. Porque ela não gosta de mim, ela tem algum problema comigo. Cara, eu fiz muito isso na minha vida. Eu fiz muito isso na minha vida e foi muito maravilhoso assim poder ter contato com isso, porque hoje eu não culpo mais as pessoas pelo que elas fazem, às vezes sem querer. Às vezes fazem por querer, mas que responsabilidade eu tenho? Por que eu tenho que me sentir triste no sentido de transformar isso numa verdade? Ela me abandonou, ou ela vai me abandonar, ou ela não gosta de mim, sabe? Não, a gente muda muito quando a gente percebe esse padrão. Então, uma coisa que você precisa entender hoje é que você não é definida pelas emoções que sente. A gente sente emoções e está tudo certo, gente. É o nosso corpo, é a nossa mente, é o nosso coração. Inclusive, só um parênteses, a Bíblia ela entende a mente como coração. Então, toda vez que você lê na Bíblia, transforma o seu coração, enfim, o tesouro
Como é que é aquele versículo lá? Onde está o seu tesouro, desculpa. Onde está o seu tesouro, lá está o seu coração. Né? Então, onde eu firmo os meus pensamentos, as minhas certezas, é ali que está o meu tesouro. E é um tesouro positivo, é um tesouro divino? Não, né? Então, primeira coisa, antes de saber o que fazer, antes de se pautar na palavra, com certeza, você não é definida pelas emoções que sente, e Jesus Cristo veio mostrar isso. Você é definida pelo que Ele fez. Você é definida pelo amor dEle. Então, agora a gente vai expor a palavra, né? Emoções segundo a palavra. Em Romanos 12, 1 Tessalonicenses, eles afirmam o que a gente deve fazer com as nossas emoções. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5,16, diz: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Alegrem-se sempre. Se a Bíblia não acreditasse em emoções, ela não estaria dizendo para a gente se alegrar, porque alegria é uma emoção. Em Romanos 12, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a gente renova a nossa mente, mais uma vez a Bíblia afirmando que precisamos renovar a nossa mente, para que aqueles pensamentos, aquelas emoções disfuncionais, porque a gente olha para um comportamento de uma pessoa, para uma situação, e acha alguma coisa que não vem de Deus, vem da carne, a gente precisa renovar, porque senão vai acontecer isso e a gente vai viver a vida inteira. E talvez vocês conheçam pessoas que estejam a vida inteira amarguradas, porque não conhecem os seus pensamentos, não conseguem reconhecer as suas emoções, ou descontam no outro, ou reprimem, como eu perguntei no início. Pode voltar só um pouquinho, tem uma... Então, a gente define, a partir da Bíblia, emoções como a linguagem do coração. É como a linguagem da mente, né? É a forma que a mente se expressa. Então, as emoções na Bíblia são a linguagem do nosso coração, a maneira como o nosso coração se expressa. Aquilo que revela o que amamos, apreciamos e, por vezes, idolatramos. Agora pode passar. Vou dar alguns exemplos e, primeiramente, o que vamos falar hoje muito mais ainda, né, sobre Ana, sobre a história de Ana. Ana se derramou diante do Senhor, e hoje a Gabi pregou sobre isso, né? Ana se derramou diante do Senhor e ela sentiu o quê? Vou ver se vocês prestarem atenção. Amargura. Ela sentiu amargura. Amargura é uma emoção. E Deus pensou assim, não, ela está sentindo amargura. Eu não vou dar ouvidos para ela. Ela sentiu amargura e se derramou diante do Senhor. Derramou as suas emoções diante do Senhor. Nos Salmos também a gente encontra a anatomia de todas as partes da alma humana. Em Salmos 31:10, a tristeza. Em Salmos 25:16, a solidão. Em Salmos 18:1, o amor. Então, a gente vê isso na Bíblia muito presente. Na maneira de Deus se revelar, ocorre em termos de emoções. Por exemplo, a alegria, a ira, o amor. Deus se revela em termos de emoções. E se somos a imagem de Deus, Ele nos deu isso também como um presente. Emoções são um presente. E elas sinalizam algo muito importante para nós. Se estamos alegres, ela sinaliza que estamos em Cristo, que estamos leves, que estamos abastecidos do Espírito. Mas se estamos tristes, ela sinaliza que talvez a gente precise se aproximar mais de Deus, que a gente precisa de um colo, que a gente precisa de cuidado. Tristeza não é uma coisa negativa, na verdade, ela nos aproxima de Deus. Mas se nós reprimimos a tristeza, o que acontece? Depressão. É um dos transtornos psiquiátricos que revela uma tristeza profunda na alma. Outro exemplo
é em Gálatas 5:22, onde Paulo descreve os elementos do fruto do Espírito, dos frutos do Espírito: amor, paz, longanimidade, benignidade. Então, tudo isso é feito em termos também de emoções. Os frutos do Espírito são revelados através das nossas emoções também. Então, as emoções são atributos divinos, comunicados ao ser humano criado à imagem de Deus. Tá, mas aí você deve estar se perguntando, então as emoções difíceis são divinas? Como assim elas são divinas? Na verdade, o propósito para qual elas foram criadas, sim, é divino, porque Deus criou, Ele nos colocou a imagem dEle. Então, nós temos vários atributos de Deus. Mas com a queda corrompeu, o pecado corrompeu as emoções. A gente não fala que quando a gente cobiça, isso é um aspecto do pecado? Quando a gente olha para alguém que não é para olhar, assim também as emoções foram corrompidas. O nosso corpo foi corrompido, as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, tudo que você existe hoje foi corrompido pelo pecado. Mas a gente consegue expressar elas da forma que Deus expressa. A gente aprende com Jesus a expressar elas de uma forma divina, porque Ele morreu por nós. Ele nos deu a oportunidade, a chance de a gente se purificar, de a gente se santificar através do Espírito Santo dele. Então, não está nada perdido, gente. Se você sente muita raiva, se você sente muita ira, se você sente emoções que não quer sentir, porque todos nós sentimos em algum momento emoções que não queremos sentir. E isso é a ação do pecado em nós. Então, a gente vai aprender a expressar as nossas emoções da forma que Deus expressa. Ok, falar é fácil, mas e fazer? Como é que eu faço isso na prática? Não vamos falar aqui só do que significa as emoções, né? Do que elas significam na nossa vida na prática. Mas vamos colocar isso... Hoje vamos sair daqui e já vamos pensar sobre isso. O que eu vou fazer amanhã com essa emoção, hoje, com essa emoção que eu estou sentindo? Primeiro de tudo, ao invés de reprimir, de guardar para dentro, não conversar com alguém, não conversar, se derramar como Ana aos pés do Senhor, redima elas diante dos pés de Jesus. Ana se derramou e a gente tem esse exemplo claro na Bíblia de que Deus a acolheu, de que Deus a ouviu. O salmista, na verdade, todos os salmos, a maioria dos salmos, você vai ver alguma emoção presente. Quando tem aquele salmo que fala: ó, minha alma, por que está tão inquieta? Ele está falando de algo que ele está sentindo de fato. Então, hoje você pode ter sentido tanto alegria, porque poxa, né, a gente se encontrou aqui, nós mulheres, para aprender, né, a gente conversou e a gente se relaciona, mas você pode ter encontrado sentimentos, pode ter encontrado pensamentos, memórias, ideias sobre a vida totalmente disfuncionais e que Deus tem curado hoje. Ele tem colocado luz, e esse é o propósito da palavra de Deus, Ele coloca luz sobre as trevas, coloca luz sobre as emoções caídas, as emoções que foram corrompidas pela queda. Ele coloca luz e, a partir disso, a gente pode enxergar e modificar isso com o Espírito Santo junto, caminhando lado a lado, todos os dias. Então, eu vou ensinar para vocês um passo a passo. Assim, isso é uma maneira que a gente encontra de enfrentar emoções difíceis. E isso pode te ajudar quando você está sentindo algo que você não consegue entender, uma ira, uma tristeza que você não consegue nomear, isso não consegue entender. Isso vai te ajudar a ir um pouco mais profundo. Nomeie a sua emoção. É raiva, tristeza, frustração, culpa. Você nomeia a sua emoção. Eu estou sentindo muito irado. Ok, você nomeou.
Passo 1 completo, tá? Identifique a situação. Quando e em quais momentos eu costumo sentir essa emoção? Comece a identificar a situação que faz você se sentir assim, no seu trabalho, na sua casa, quando você está sozinho. Qual que é a situação que acontece que você sente determinada emoção? A gente não faz isso, gente. A gente simplesmente é levado pelas coisas que a gente pensa. A gente interpreta as coisas, a vida, e não ressignifica elas. A gente não para pensar no que aconteceu. A gente só para afirmar o nosso pensamento. Ah, sim, ela realmente me ignorou porque ela não gosta de mim. A gente não para pensar no que realmente aconteceu, do porquê que ela me ignorou. E aí, a partir da identificação da situação, identifique também e questione as suas interpretações. O que eu pensei naquele momento? Aconteceu aquilo, tá? Eu pensei que ela não me deu um oi porque ela não gosta de mim, ela me acha chata. Então, essa foi a minha constatação. Ok, mas o que aquilo significou para mim? Aquilo significou abandono? Aquilo significou que eu fui lá atrás, daí vem as memórias, lá atrás, ignorada pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus amigos, que eu já sofri bullying. O que aquilo significou para mim? O que os seus pensamentos significam realmente para você? Porque pensamentos não são só pensamentos, gente. Eles revelam crenças que estão dentro de você desde a sua infância. Todos somos moldados pelo meio, e não é isso que a palavra gostaria. Eles querem Deus quer que a gente transforme a nossa mente e não nos amoldemos no padrão do mundo. E a nossa vida inteira, desde pequeno, a gente vai crescendo, vai se relacionando com as pessoas, vai aprendendo, vai passando por várias coisas, e a gente vai trazendo significados para a nossa vida. E aí hoje a gente precisa repensar isso. Então, o que aquilo significou para mim? Agora, então, ressignifique a situação. O que eu constatei e pensei realmente faz parte da realidade? Aquela pessoa realmente não olhou para mim, não me cumprimentou porque ela não gosta de mim ou porque eu sou chata? Isso é real? Ela falou isso? Eu dei algum motivo para que acontecesse isso? Quais são as evidências concretas disso? Vamos procurar as evidências. A gente precisa procurar as evidências do que aconteceu, do que a gente está acreditando que é verdade. Então, eu quero trazer boas práticas que você pode praticar durante a sua jornada aí da vida, a partir de hoje. E algumas delas são: medite na palavra, faça a Lectio Divina, leia o texto mais de uma vez. Leia cada palavra pensando no que ela significa, porque isso tem uma transformação enorme dentro da gente. Porque a gente começa a acessar pensamentos e, poxa, eu pensei isso hoje, isso me levou a pecar com meu marido, isso me levou a pecar com minha filha, com os meus irmãos, com os meus amigos. Meditar na palavra é talvez a principal coisa que a gente poderia fazer para cuidar da nossa saúde mental. Alimente-se bem, porque a gente sabe que, né, a Nutri ali, a gente sabe que os alimentos eles são importantes, e na Bíblia fala que o alimento é como um remédio. Os alimentos também proporcionam para o nosso corpo uma vitalidade, e muitas vezes isso eu já presenciei na minha vida, estresse, ansiedade, muito por conta de alimentos que a gente consome. Faça exercícios físicos, que é o mais difícil. Mas movimente seu corpo. Deus te criou para isso. Ele não te criou para ficar ali lendo a Bíblia o dia inteiro. Pode ser também, mas não faça isso todo dia, porque senão tu vai, né, não vai conseguir sobreviver. Leva a Bíblia no fone lá na academia. Tenha um amigo de confiança para conversar, mas um amigo de confiança e um amigo sábio, que saiba te instruir, A gente tem uma lente, né? A gente consegue perceber quando
tem sabedoria e quando não tem. Então, faça isso. Tenha um amigo de confiança para conversar. Eu sei que é difícil, às vezes, você encontrar essa pessoa sem que não seja por iniciativa dela. Mas se aproxime. Fala assim, cara, eu preciso conversar e eu queria começar a conversar contigo sobre isso. Tu me ajuda? Tem um facilitador no processo. Eu tenho a minha facilitadora, que é a Sumaia. Faça terapia, mas eu digo isso com muito cuidado, porque eu acho que nem todo mundo precisa fazer terapia. Eu acho que tudo que passe, assim, se você está assim, isso eu me responsabilizo como quase formanda em psicologia, me responsabilizo em dizer, se você está sentindo ansiedade, sentimentos de tristeza profunda, isso tem prejudicado a sua vida. Tudo que prejudica a sua vida no sentido prático, você está esquecendo demais as coisas, você fica com uma angústia no final da noite. E, gente, isso sem anular a palavra de Deus e sem permanecer firme nela, a gente vai sentir isso, vai existir isso. Então, se você está sentindo isso, procure terapia. Se você acha que você consegue, com boas práticas e praticando isso, você com certeza vai melhorar. Mas se isso prejudicar, com certeza procure um psicólogo, um profissional, principalmente cristão, que vá também não ir de contra aos seus princípios. Tá? Questione seus pensamentos. Né? Questione o que você está pensando. Não fique pensando automático e depois sinta uma emoção e vá lá e se comporte de tal forma. Jamais deixe de orar e ore toda vez que sentir uma emoção difícil. Então, talvez isso seja a coisa mais importante que você deva fazer, além de exercício físico, alimentação, terapia. Ore. Ore toda vez que você sentir uma emoção difícil. Coloque sobre o Senhor. Isso não vai ser algo negativo para Deus. Na verdade, Ele está esperando por isso. Ele está esperando que você se achegue e fale do que você está sentindo, das suas emoções difíceis. Ele não quer que você reprima. Ele quer que você redima. Redenção. Eu preciso render sobre o Senhor o que eu estou sentindo. E tem uma prática que eu aprendi há um tempo atrás a fazer e que me ajudou muito no processo de entregar para Deus. E não precisa de muito esforço. Por exemplo, tu pode estar no teu trabalho, na tua faculdade, em casa, ou onde estiver, e você está sentindo algo muito intenso, e você precisa entregar aquilo para Deus. E pensa em algo que você precisa entregar agora. Pensa em algo que você precisa entregar. Fecha a mão assim, faz um punho. E mentalmente, não precisa falar. Senhor, eu estou sentindo isso. E eu sei que eu não tenho a capacidade de resolver essa situação, de retirar isso de mim. Aí agora você abre a mão para cima, mas eu te entrego, porque eu sei que o Senhor é capaz. E agora eu me vejo livre disso. Porque isso não me aprisiona mais. Isso não está mais para mim resolver. Está para Deus, porque Deus é o dono de todas as coisas, de todas as emoções, de todo o nosso ser. Né? E agora eu queria só ler esse trecho de Colossenses 3, do 1 ao 4, que veio de encontro assim, ao que a gente está falando, e fala muito sobre nossa identidade em Cristo, que não está pautada em nossas emoções. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Porque as coisas terrenas nos levam a pecar. Os nossos pensamentos nos levam a pecar. Pautados aqui, na nossa realidade. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo, em Deus. Então, procurem as coisas do alto, colocam e mantenham os pensamentos. Olha isso, a palavra é muito rica, porque hoje o que a ciência está estudando, ela sempre falou. Ela sempre afirmou.
mantenha um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Aqui está a resposta para as suas emoções e seus pensamentos difíceis. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo. Então, eu não sou mais minha. Eu sou de Cristo. Então, eu tenho a liberdade para colocar sobre Ele e me deixar levar com Ele. Então, é isso, gente. Eu gostaria de orar com vocês sobre esse assunto, para a gente colocar aos pés do Senhor tudo que temos passado, tudo que temos sentido. E eu gostaria muito que vocês olhassem para dentro de si, olhassem para o que vocês realmente estão sentindo todos os dias. E não fiquem à mercê dos seus pensamentos, não fiquem à mercê das suas interpretações, porque o que a gente interpreta, cara, sempre é algo errado. Se a gente não tem a sabedoria de olhar para o que a gente sente, para o que a gente pensa, a gente realmente está perdido. Porque a gente estraga relacionamentos, a gente deixa de viver coisas grandes com Deus, a gente deixa de amar as pessoas porque a gente ignora as pessoas, porque a gente não gosta mais das pessoas, porque as pessoas são meu inimigo, meu Deus. A nossa luta não é contra a carne, nem espírito. Na verdade, a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra a carne. Então, vamos lá. Senhor, eu te agradeço, Deus, por esse momento. Te agradeço por estar tudo em tuas mãos, Deus, tanto a ciência, Senhor, tudo que o Senhor nos proporciona, Deus, para entender a nossa mente. Mas, apesar e além disso, Deus, que o Senhor nos proporciona a palavra de Deus, que a gente pode encontrar a chave, Deus, a cura e libertação para tanto aprisionamento que temos dentro de nós. Eu coloco, Senhor, sobre os teus pés, Deus, a vida de cada mulher, Senhor, que está aqui hoje, o coração de cada mulher, a mente de cada mulher. Que elas venham fazer uma autoanálise do que tem pensado, do que tem sentido, de como tem se comportado, Senhor, com as pessoas.